Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos mostrar no programa de hoje um prosseguimento da série Panorama 2020-2021 do mercado de motores, eixos e transmissões para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores e Transmissões de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Paulo Vasques. Olá, Solange. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte, com o objetivo de revelar dessa vez o comportamento do mercado de motores, eixos e transmissões em 2020 e as perspectivas para 2021. Exatamente, Solange. Para dar continuidade a essa série do Panorama, nós trouxemos mais uma vez um convidado que já esteve aqui no nosso programa, que conhece bastante o mercado de eixos para veículos comerciais e atua como representante no Brasil de um grande fabricante mundial de eixos e componentes. É o diretor de marketing e vendas da Meritor, Kleber Assante. Seja bem-vindo ao nosso programa, Kleber, e obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Olá, Solange. Olá, José Augusto. É sempre um prazer participar com vocês. Agradeço o convite. É muito bom estar de volta. Espero que tenhamos um bom programa e que consigamos passar uma boa mensagem para todos os ouvintes e todos que participam do Frota e Companhia. Bom, obrigado, Kleber. É um prazer realmente receber você mais uma vez aqui no nosso programa. Para começar, vamos falar um pouco do mercado de eixos para veículos comerciais, né? Você domina tão bem. Em setembro, a gente já teve a oportunidade de conversar a respeito desse assunto, né? E você se mostrava bastante otimista, né? Com a recuperação que estava tendo no mercado no segundo semestre. Eu queria que você dissesse assim, como terminou o ano de 2020, como que você resume, né, o ano de 2020, foi um ano tão atípico, falando em termos do mercado geral de eixos, e depois a gente fala especificamente sobre a atuação da Meritor. Sim, em setembro a gente tinha realmente uma boa perspectiva, era um ano que estava começando realmente com uma boa perspectiva. Antes da pandemia a gente falava de um crescimento, né, de 10%, 11%, veio a pandemia e a gente começou a ver em setembro uma retomada do mercado. Ele aconteceu relativamente lento, né? Foi gradual, né? Não foi uma coisa que aconteceu muito rápido, mas a gente acabou vendo outubro, novembro e dezembro do ano passado como meses muito mais favoráveis, muito mais próximos do momento pré-pandemia. Ainda não tinha chegado no mesmo nível, mas a gente chegou realmente em números muito próximos, né? É claro que nesse período todo, ainda a gente, né, ainda até hoje, né, a gente não saiu da pandemia, a gente continua, né, com todas as prioridades de segurança, de colaboradores, familiares, né, visando sempre a prosperidade do negócio. Mas nesse momento, do final do ano, a gente já realmente teve uma melhora. A gente tem uma participação muito grande, né, no mercado de veículos comerciais acima de tonelada. Hoje a gente tem uma participação de em torno de 50%, né? Então a gente acabou recuperando uma parte da perda que a gente teve durante o período parado de férias coletivas, ou mesmo dessa curva de aquecimento para chegar até o final do ano, tá? Enquanto o mercado registrou em torno de 20% de queda o ano passado em relação a 2019, a Meritor ficou um pouquinho melhor, muito pela penetração que nós temos no mercado de veículos pesados e super pesados, né? Que foi um pouco maior do que a gente esperava. Com isso, a gente acabou perdendo um pouco menos do que o mercado. Mas acho que se compararmos com tudo que aconteceu, né, e que ainda está acontecendo, tanto na economia como no nosso mercado automotivo, a gente considera que não foi um número tão ruim assim, você perder em torno de 18% em relação ao ano de 2019. Bom, vamos trazer esse cenário para dentro da Meritor. Vamos falar um pouco mais como é que todo esse cenário atípico do ano passado, Kleber,
impactou tanto na linha de produção como nos números de vendas na Meritor? Os números, a Meritor acabou realmente se reajustando todo esse período, né? Então, assim como todas as montadoras, antes de setembro, né, a gente já tinha falado para vocês, a gente seguiu as férias coletivas, seguimos alguns acordos, né, de redução de jornada, mas isso foi bem breve, né? Como a gente falou que setembro a gente acabou vendo uma retomada, a gente enxergou até um pouquinho mais na frente, a gente acreditou nesse movimento, né? A gente tem um contato muito bom com as montadoras, né? A gente fornece praticamente para todas as montadoras, então com isso a gente acreditou bastante no número e com essa possibilidade a gente acabou se preparando. Então, a gente antecipou alguns passos, né? A gente continuou investindo, a gente continuou acreditando em um pouquinho de aumento de inventário para atender as montadoras e a gente foi bastante assertivo nisso, porque a gente vem, não só no ano passado até hoje, com poucos problemas de entrega para os nossos clientes, né? Não que não tenha demandado muito trabalho, a gente sabe que hoje a gente tem uma restrição, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, na cadeia produtiva, mas mesmo assim, com todos os investimentos, com todas as precauções necessárias, né, de uma maneira bastante proativa, a gente conseguiu passar por esse período, né, de ramp-up, e foi um ramp-up mês a mês, né, aumentando esse volume, sem muito problema. A gente continuou investindo, não só na parte produtiva, como também em novos produtos. A gente anunciou ano passado o Diff-Lock, que a gente chama, né, o travamento automático do diferencial, que foi lançado ano passado. A gente teve novos eixos sendo lançados. A gente teve uma tecnologia que a gente chama de Meritor Detachable, né, que é o desengate do eixo trativo, né, para ele sair de uma versão 6x4 para um 6x2. Então, a gente continuou investindo pesado, mesmo diante dessa crise sanitária, a gente não parou. A Meritor tem esse estilo e a gente tem continuado, seja em investimento em manufatura, inovação, ou seja também na antecipação desse aumento de volume para atender os nossos clientes. De fato, a gente tem acompanhado os números da FAB, da FenaBrave, que mostram uma recuperação do mercado de caminhões, de ônibus menor escala, mas de qualquer forma ele continua se recuperando bem. E eu pergunto, qual que é a situação de momento para você? Como é que você, hoje, qual a fotografia do momento desse mercado, tanto no equipamento original, como no aftermarket, voltado para a linha de eixos? Eu vou começar pelo aftermarket, né? O aftermarket no ano passado, apesar da pandemia, teve um crescimento, um pouquinho por causa do mercado, um pouquinho de algumas ações que a gente fez. A gente destacou várias ações junto a clientes, produtos, que fez com que o aftermarket no ano passado ele crescesse. Então é uma história diferente, né? Ele cresceu quase inversamente proporcional que caiu o mercado OEM. E então o que a gente está vendo hoje no aftermarket que continua com esse crescimento para esse ano, mas um número um pouquinho menor do que o equipamento original. Mas basicamente o que eu digo é uma diferença de timing, porque se a gente for somar o que está crescendo o aftermarket nesses 2 anos, se for somar o que está crescendo o OEM, eles são números parecidos. Para exemplificar, a gente cresceu ano passado em torno de 18% no aftermarket, a gente está falando desse ano 11%, 13%, né, dependendo como a gente finalizar esse ano, né? Então, quando a gente vai para o OEM, a gente já está falando de 40%, né, de crescimento. A gente acredita bastante nesse número. O que mais faz com que a gente tenha um pouquinho de receio é, claro, as questões políticas e econômicas do nosso país, que sempre a gente tem que levar em conta, mas também essa cadeia produtiva que a gente tem enfrentado uma série de problemas, sejam problemas locais ou internacionais. Mas a gente acredita realmente que esses números estão bons, como a gente disse, a gente tem visto na Anfávia, né, os números são em torno de 40% acima do ano passado. A gente acredita que vai no mínimo ficar nisso, mas a gente acredita que o potencial é muito maior, que vai fazer que realmente que essa restrição, seja nas montadoras, seja nos fornecedores, seja no mundo, né, em termos de capacidade global,
quando isso melhorar, a gente tem um potencial muito maior de crescimento. Mas eu não acredito que esse ano a gente consiga aproveitar todo esse potencial. Ok, Kleber, ok, caros ouvintes, nós vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2020-2021 do mercado de motores, eixos e transmissões para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores e Transmissões de Frota e Companhia. Hoje estamos conversando com o diretor de Marketing e Vendas da Meritor, Kleber Assante. Bem, Kleber, você já comentou por alto aí que a indústria automotiva, isso inclui a própria Meritor, obviamente, vem sofrendo, né, com a falta de componentes, a indústria automobilística, especialmente caminhões também, vem sofrendo muito com a falta de semicondutores, especialmente, mas também vem sofrendo com o aumento de preços de alguns insumos básicos da produção. Eu queria saber como é que anda a cadeia de abastecimento da Meritor, em particular, né, e, eventualmente, quais produtos ou insumos ainda enfrentam dificuldades de entrega. Eu comentei, realmente, é uma situação bastante delicada, né? Eu acho que é a lei dos estudos econômicos, que é bem clara, né? Que você tem uma demanda muito forte, uma oferta voltando da pandemia um pouco mais fraca, né? E esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente olha a questão de semicondutores, que, para o nosso caso, apesar do nosso produto ser um produto de tecnologia, né, uma tecnologia muito mais voltada para a parte mecânica, né, do que eletroeletrônica, então, pelo menos nessa parte, a Meritor não tem sofrido, apesar que a gente sabe que nossos clientes que usam muito mais a parte eletroeletrônica têm sofrido mais. O que a gente está vendo, vou colocar em dois momentos. O primeiro momento, realmente, foi um momento local, né, no qual a gente teve um problema de muito mais de mão de obra no Brasil, né, que esse volume subiu muito rapidamente e a cadeia, né, tanto de matéria-prima como Tier 2, Tier 3, né, eles começaram a ter interrupções em produção, seja pela questão de afastamento de pessoal, ou seja realmente por treinamento e capacitação de novos funcionários. A gente teve um momento delicado no início do ano, eu diria janeiro, fevereiro a gente sofreu um pouco mais. A Meritor fez um bom trabalho nisso, então a gente procurou alternativas, a gente procurou tanto alternativas locais como internacionais e dividimos com os nossos clientes, nossos parceiros, essas opções e não tivemos nenhum tipo de interrupção, nem na nossa produção e nem nos nossos clientes. Né? O momento que está acontecendo hoje é basicamente o que você falou. A gente está tendo esse efeito no mundo, acho que pela primeira vez, pelo menos que eu lembro, nos meus últimos 20 e poucos anos de mercado automotivo, que eu estou vendo um movimento sincronizado no mundo, né? Porque normalmente você tem uma ou outra região no mundo que está para cima, outra para baixo, e acaba compensando, né, essa falta de disponibilidade ou falta de capacidade de insumos. Hoje a gente está vendo todas as regiões do mundo, seja América do Norte, Europa, Ásia, né, Índia, China, todas essas regiões estão em alta e isso está realmente fazendo com que você tenha uma falta de produtos, aliado à questão da pandemia, realmente que tem tirado um pouquinho da capacidade, principalmente por questão de pessoas, né, disponibilidade de mão de obra, e isso está afetando o mundo inteiro. Para a Meritor, as questões locais, realmente elas estão muito mais concentradas na parte de aumento de custos, né? A gente está vendo a inflação brasileira, a gente está vendo um aumento muito grande, seja no minério de ferro, mas também, em consequência, no aço, né? O nosso produto é basicamente aço e ferro, então a gente está com bastante dificuldade de entender e de dividir isso com nossos clientes, né? Acho que o maior problema hoje no Brasil é isso. Por outro lado, a gente começa a ver alguma sinalização lá fora, seja diretamente por produtos da Índia, ou seja indiretamente por alguma coisa que a gente já importa de outras fábricas da Meritor, que
que adquirem peças da Índia, né? A situação na Índia bastante complicada, está acontecendo o lockdown na Índia, a maioria dos nossos produtos que são importados não tem tido realmente problema, não são as regiões que estão completamente em lockdown, mas a gente espera que em algum momento isso possa afetar algum abastecimento de algum componente que traga um problema mais para frente para a gente. Hoje não temos esse problema, acho que graças a Deus, como eu disse, a gente vem antecipando alguns movimentos, seja da cadeia, seja de problema mundial, a gente olha hoje para tudo que está acontecendo, a gente tem sempre tentado gerar alternativas, mas é uma questão que a gente passou a ficar de olho. E junto a isso, tudo que tem acontecido muito rapidamente, né, nesses tempos, fazem com que a gente fique bastante atento e preocupado para o abastecimento de nossos clientes. Mas reforçando novamente, a gente está bastante feliz com o tipo de atendimento que a gente tem dado para todos os clientes, sem nenhuma falha nesse período nesse período durante essa pandemia, né? Kleber, recentemente o presidente da Anfávia fez um comunicado que as montadoras associadas não irão participar da Fenatran em 2021 por causa da pandemia, obviamente, do coronavírus. Como que você encara essa decisão e quais os planos da Meritor para lançamento de novos produtos, enfim, os eventos que estavam previstos para a Fenatran esse ano? Bom, normalmente a gente acaba acompanhando, né, as montadoras. A gente participou de algumas Fenatrans, a gente não tem participado todo ano, a última a gente acabou participando. E acho que assim como as montadoras, a gente acabou se adaptando a essa nova maneira, né, de apresentar produtos. Como eu disse anteriormente, a gente vem lançando produtos, normalmente tem sido dessa maneira, né, virtual. A gente ainda considera que não é ideal, mas pelo momento que a gente ainda não tem uma segurança, principalmente com relação à totalização de vacinação no Brasil, eu acho que é uma maneira bastante prudente de se fazer. Claro, eu continuo achando que presencial é realmente a melhor maneira, nada como você ter um produto, um caminhão, entrar, olhar. Acho que tem algumas coisas que realmente não tem como mudar, você precisa sentir e acho que é isso. O relacionamento, o dia a dia, o produto, as feiras vão continuar, para mim vão continuar. Esse não, para mim não vai ser um novo normal, esse vai ser o velho normal de continuar com as feiras. Mas acho que nesse momento é bastante prudente e a Meritor também acompanha esse pensamento das montadoras. Perfeito. Ok. E para a gente finalizar, Kleber, você já deu uma passada por alto, assim, mas eu queria que você avançasse um pouco mais em relação às projeções para o mercado de eixos para veículos comerciais. Como você está vendo isso, tanto no OEM como no aftermarket? Qual a sua percepção para esse ano inteiro? Bom, esse ano, até fazendo um pouquinho, né, de propaganda da Meritor, esse ano a gente completa 65 anos. Tá? Um ano bastante especial para a Meritor no Brasil. A gente continua, como eu já disse, na inovação, temos lançado produtos, e isso tem feito com que a Meritor consiga manter sua participação no mercado de veículos pesados. A gente vem crescendo junto com os nossos clientes. Então, quando a gente fala das projeções nossas para esse ano, são muito parecidas com as projeções da Anfávia, mas claro que depende muito do lançamento de cada cliente nosso, né? Como esse mix de participação de cada cliente vai se comportar. Tem sido bastante positivo. Pelo que eu falei, que a Meritor tem uma participação muito grande no pesado e no extra pesado, e cada caminhão, né, dessa modalidade levam 2 eixos, então faz com que a gente consiga ainda crescer um pouquinho acima do que o mercado. Então as previsões são ótimas para esse ano. Esse número que eu dei de em torno de 40% para mim pode ser bastante afetados positivamente ou negativamente pela questão da cadeia de fornecimento. A gente tem uma boa esperança esse ano, a gente vê realmente uma falta de produtos no mercado, a gente vê uma fila de espera para alguns modelos de caminhões, e assim que a gente conseguir resolver essa questão, se conseguirmos resolver, né, a questão de cadeia de suprimentos, a gente vai ter um ano maravilhoso. Essa é a nossa esperança.
E na questão do aftermarket, ela acaba vindo junto, né? A gente vê que o mercado de aftermarket tem acompanhado o crescimento, também é um mercado que está muito forte e que está sofrendo a mesma consequência, né? De não ter material. E na parte do aftermarket, a gente vê muita coisa importada, até um pouco a mais do que na questão de OEM, que passa a sofrer essas questões que eu também mencionei anteriormente. Mas o cenário para a Meritor é bastante positivo. A gente acompanha o número de caminhões que a gente tem ouvido falar da Anfávia, então a gente fala de 125 mil, alguns mais positivos até 130 mil. Para mim poderia ser até mais, é opinião própria, poderia ser até mais esse número, mas realmente é o receio da cadeia que faz com que a gente seja um pouco mais conservador até o final do ano. Muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, diretor de marketing e vendas da Meritor, Kleber Assante, desejar para você um bom ano, desejar para a empresa também bons negócios, desejo também muita saúde para você, para toda essa equipe, que é uma coisa tão fundamental nos dias de hoje. Suas considerações finais, por favor, Kleber. Bom, gostaria de agradecer a Solange, a você, José Augusto, a Frota Companhia. É sempre realmente um prazer participar com vocês. Parece que foi ontem que a gente falou, então estou bastante feliz de falar de novo com vocês. Obrigado por ceder esse espaço para falar de mercado, das ações, da Meritor. Apesar de otimista, né, a gente sabe que tem muito trabalho e muito desafio pela frente. E a gente espera que essa vacinação continue acontecendo num ritmo, principalmente um ritmo um pouco melhor do que a gente vem vindo hoje, e que isso possa fazer com que a gente vai aos poucos retomando as atividades de uma maneira um pouco melhor do que a gente está vendo, mas de alguma maneira prestando atenção, principalmente que é algo que a gente aprendeu nesse período, né? Valorizando muito as pessoas, a saúde, pessoas próximas e para que a gente tenha um país, um ambiente bastante próspero para esse ano e realmente para os próximos. Agradeço realmente, muito obrigado por esse espaço. Obrigada, Kleber. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros espectadores, caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, consulte o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.